Graça e paz, amados. Que bom, mais uma vez, mais um domingo, podermos cultuar ao Senhor. E depois de cantarmos em forma de oração essa música, Ele é fiel. Que bom saber. Deus abençoe Orlando, Deus abençoe Melissa, que Deus abençoe cada servo que esteve também colocando diante do Senhor a sua vida agora, intercedendo por você e pelos outros. Nós louvamos a Deus por isso. E eu quero compartilhar com você essa noite um texto. Está em Marcos capítulo 11, os versículos são 9 e 10. Marcos 11, 9 e 10. Eu vou usar a versão mais habitual que a maioria das pessoas usam, revista e corrigida, pelo menos aqui na nossa igreja. E eu gostaria que você nos acompanhasse aí, que você nesse momento pedisse ao Senhor: Senhor, retira toda e qualquer distração da minha vida, todo e qualquer impedimento. Se tem alguma coisa que você está fazendo, precisa fazer, deixa tudo para depois da palavra. Deixe Deus falar ao seu coração. Pare tudo agora. Você não vai morrer por conta de mais 20 minutos, 30 minutos, para tudo. Deixe que Deus encha a sua vida com aquilo que Ele quer. Deixe Deus trabalhar da forma que Ele quer trabalhar na sua vida nesta noite. Perfeito? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E aqueles que iam adiante e os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra. E agora nós pedimos que o Teu Espírito, e somente Ele, aplique em nossos corações a Tua palavra. Senhor, muito obrigado porque Tu és fiel. E muito obrigado porque, não obstante todas as nossas debilidades e limitações, Tu tens, ó Deus, nos amado com amor profundo. Tu tens feito a diferença em nossas vidas. Por isso nós Te amamos e nos entregamos sob a vontade do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você nessa noite sobre eu também triunfarei. E você, vai triunfar? Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a entrada triunfal de Jesus. O texto, quando você olha na Bíblia, vai ter como tema, como tópico, a entrada triunfal de Jesus. A entrada do triunfo do Senhor. Ora, o que é triunfo? O que é triunfar? Eu também triunfarei. E eu creio que você também há de triunfar pela misericórdia do Senhor. O termo triunfo vem de uma palavra triambeutas. Triambeutas era uma palavra utilizada quando um determinado rei ia à guerra e ele lograva êxito. E ele trazia os cativos da guerra. Para desmoralizar os cativos, ele mandava que os cativos fossem despidos, eles fossem acorrentados, e agora como escravos, como seus súditos, como seus servos, esse rei mandava que diante de todo o seu povo, esses que agora eram escravos, eles pudessem andar, como que desfilando, como que exibindo o troféu que aquele rei havia conquistado. Era uma forma de humilhar aquele que havia sido vencido. A palavra do Senhor diz que Jesus fez uma entrada triunfal em Jerusalém. Essa entrada triunfal em Jerusalém, ela era seguida de algumas coisas que já estavam prevendo, já estavam prefigurando aquilo que Deus havia preparado para nós na eternidade. A eternidade foi preparada para aqueles que hão de triunfar, para aqueles que vão colocar os inimigos por escabelo dos seus pés, para aqueles que verdadeiramente em Cristo são muito mais do que vencedores, por aqueles que mediante a graça, a misericórdia, o poder do sangue do Senhor, hão de entrar no reino de Deus, hão de estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Eu encontro a palavra de Deus dizendo o mesmo texto em uma outra versão, na linguagem de hoje. Ele diz assim: tanto os que iam na frente, como os que vinham atrás,
começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, Jesus sabia o que estava aguardando ele ali. Aquela entrada em Jerusalém, ela estava, antes de tudo, trazendo para Jesus a grande conscientização de que ali ele estaria morrendo. Ele estava entrando desta vez em Jerusalém, não para fazer milagres, não para operar sinais e maravilhas, mas ele estava entrando em Jerusalém para cumprir o propósito do Pai e, portanto, entregar a sua vida diante dos homens, diante daquela rude cruz. A gente encontra a palavra de Deus dizendo em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, a gente encontra a palavra do Senhor falando da seguinte maneira: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmos. Eu vou repetir. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O apóstolo Paulo está falando acerca de Jesus. A partir do momento que Jesus entrou em Jerusalém, a partir do momento que o plano de Deus começou a se operar na vida de Jesus, a partir do momento em que tudo quanto Deus havia programado para Jesus, ou para nós em Jesus, agora a palavra de Deus mostra em Colossenses 2,15, que Jesus estava colocando, Jesus estava com a sua morte, com a sua chegada a Jerusalém e, consequentemente, com a sua morte e com a sua ressurreição, ele estava expondo os principados e potestades, ele estava colocando todas as cadeias de demônios, expondo esses demônios publicamente, triunfando sobre eles. É por isso que agora nós temos a grande alegria de, conhecendo a palavra de Deus, sabermos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou para triunfar sobre a morte. Ele sabia que Jerusalém era a cidade que matava os profetas, que apedrejava as pessoas que eram enviadas por Deus. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu, como uma galinha, protegendo os seus pintinhos, quantas vezes quis eu te proteger? Eu não fui entendido por vocês. Jesus entrou em Jerusalém com a capacidade de triunfar sobre o pecado. Jesus entrou em Jerusalém para restaurar a nossa comunhão com Deus. E é por isso que as pessoas gritavam: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi. Muitos ali, ainda não conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias, mas eles já estavam falando, eles já estavam cantando, eles já estavam entoando um cântico profético. Eles já estavam falando do reino davídico, eles já estavam falando daquele que era descendência de Davi, aquele que é descendência daquele homem que foi, segundo a palavra de Deus, a menina dos olhos de Deus, aquele rei muito amado dentro de todo Israel. Agora, o fruto, um dos seus descendentes, Jesus Cristo, agora vindo para purificar os nossos pecados, entrando em Jerusalém para matar a morte, triunfar sobre a morte. A palavra do Senhor diz que o último inimigo que nós temos que enfrentar aqui na terra é a morte. E mesmo assim, esse último inimigo, ele já foi vencido. A palavra do Senhor diz, Colossenses 2,15, que ele despôs os principados, as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Jesus triunfou sobre os principados, sobre as potestades, em si mesmo. Porque o próprio Jesus, ele é Deus. Embora ele foi a Jerusalém para morrer, mas ele é o autor da vida.
Ele mesmo disse: ninguém está tirando a minha vida de mim, eu mesmo estou dando-a. Eu tenho capacidade para dar e tenho capacidade para tomá-la novamente. Eu tenho capacidade de me entregar e eu tenho capacidade de matar aquele que é o último inimigo, aquele que faz com que as pessoas desistam de viver, faz com que as pessoas tenham medo do futuro, aquele que verdadeiramente é para muitas pessoas tido como o fim da sua vida, aquele inimigo também já foi vencido pelo próprio Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele não apenas entrou ali como um homem, não entrou ali apenas como um profeta, não entrou apenas como alguém especial, mas ele entrou ali para que eu e você pudéssemos ter acesso a Israel ou a Jerusalém espiritual. Ele entrou naquela Jerusalém física. Ele entrou dentro daquela cidade com o propósito de morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós tivéssemos liberdade, para que tivéssemos livre acesso, para que nenhuma barreira mais fosse constituída entre Deus e o homem. Jesus Cristo, entrando em Jerusalém, ele nos deu acesso a essa Jerusalém espiritual, e por isso que agora nós temos paz com Deus. É interessante que no mundo controverso, cheio de tantos problemas, cheio de tantas dificuldades, cheio de tantos dilemas, cheio de tantas dores, sofrimentos, mesmo assim, o cristão consegue ter paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de problema. Mas paz é a capacidade de, em meio aos problemas, ter a quietude interior, ter a tranquilidade interior, ter livre acesso ao Pai sem nenhum subterfúgio. Mesmo quando cometemos pecados, mesmo quando quebramos o relacionamento com Deus e com um coração sincero, com um coração contrito, com um coração arrependido, nos voltamos para Deus, essa paz que o próprio Jesus nos deixou como garantia, ela faz com que tenhamos condições de termos livre acesso a Deus. E é por isso que nós podemos desfrutar do amor de Deus. É por isso que em meio a tantas tribulações, podemos parar e sentir o carinho que Deus tem por nós, o cuidado que Deus tem por nós. Quantos livramentos Deus tem dado a você, quantos livramentos Deus tem proporcionado àqueles que você tem percebido e àqueles que são imperceptíveis. Aqueles que Deus nem permite que você tenha acesso, que você tenha conhecimento. Aqueles que porventura você poderia passar da vida para a morte se não fosse a interferência do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que em tudo devemos dar graça, porque em todas as circunstâncias nós podemos acreditar que, independente de circunstâncias boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, Ele é o nosso Deus e Ele continua conosco pela promessa, pela palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo nos falou, dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não falou que estaria conosco somente em momentos bons. Ele não disse que estaria conosco para eliminar os momentos difíceis, adversos. Mas ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Existem dias bons e dias ruins, dias alegres, ensolarados, dias tristes, nublados, mas são dias. E esses dias, independente de como eles se processam, a grande virtude, a grande alegria da qual nós podemos desfrutar, é que temos a certeza que, independente das circunstâncias, nós havemos de triunfar. Diga isso para você: eu também triunfarei. Você está passando pela prova, você vai triunfar. Você está passando pela tentação, se você não ceder à tentação, você vai triunfar. O triunfo não é apenas para os que querem, o triunfo é para aqueles que lutam por isso.
querer é muito pouco. Algumas pessoas dizem que querer é poder em algumas circunstâncias, em algumas situações. Às vezes, o simples fato de querer não é o bastante. Às vezes eu preciso querer, é o pontapé inicial. Mas eu preciso, em determinadas situações e circunstâncias, de uma ajuda diferenciada, de um amparo maior, de uma mão sobrenatural, de uma mão toda poderosa, que esteja me retirando da situação em que eu estou, para que eu possa triunfar. Todos os dias nós temos que lutar contra inimigos invisíveis. Todos os dias nós temos que lutar contra aqueles que se levantam contra a família, aqueles que se levantam contra a vida, aqueles que se levantam contra tudo, contra todos. Mas para vencermos, para triunfarmos, nós precisamos acreditar, nós precisamos estar debaixo da vontade do Senhor, precisamos crer que Ele jamais há de nos abandonar, precisamos acreditar que as circunstâncias difíceis não são para nos separar de Deus, mas mesmo as circunstâncias difíceis são momentos em que Deus nos proporciona a oportunidade de vermos o seu grande amor, desfrutarmos o seu grande amor, até podermos aguardar a sua volta. É interessante que Jesus entrou naquela cidade. E quando ele chegou, a Bíblia diz, o texto, se você ler o restante desse capítulo, a Bíblia diz que ele entrou, pediu que alguém tomasse um jumentinho emprestado, ele sentou sobre o jumentinho e ele começou a entrar. E as pessoas começaram a gritar, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, louvado seja Deus pelo reino que está chegando. Louvado seja Deus, porque Deus está instituindo o seu reino na terra. Louvado seja Deus, porque um descendente de Davi veio reinar sobre nós. As pessoas cantavam isso, muitas delas não sabiam nem por que estavam cantando. Mas já estavam profetizando, já estavam falando de algo que aconteceria inevitavelmente, porque ele entrou em Jerusalém, sim, para ser rei. Confundiram a sua grandeza e colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho, como que ali afrontar, como que ali machucar. Mas um rei, ele continua sendo rei, mesmo que esteja debaixo de uma coroa de espinhos. O que faz o rei não é o tamanho ou a qualidade da sua coroa, ou o material do qual é feito a sua coroa, mas a sua dignidade. A palavra do Senhor diz que ele recebeu do Senhor toda a autoridade. Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não foi muita, não foi quase toda, ele disse toda. E o oposto de todo é nada. Você sabe então o que sobra, o que resta para o reino das trevas? Nada. Vê se dá para você entender. Jesus, a Bíblia diz que ele entrou em Jerusalém. Ele disse que ele havia recebido do Pai toda a autoridade, não alguma, não 99%. Ele disse, eu recebi toda a autoridade. A Bíblia diz que ele morreu em Jerusalém. A Bíblia diz que ele ressuscitou em Jerusalém. A Bíblia diz que ele esteve com os seus apóstolos e alguns seguidores depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus e ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas estarei com vocês todos os dias, através do Espírito Santo que eu hei de mandar sobre vocês. E a Bíblia diz que ele soprou sobre os seus apóstolos e disse, recebam o Espírito. Ora, se ele tem toda a autoridade, se ele é o rei, se ele é a raiz de Davi, se ele é ungido de Deus, se ele tem todo o poder em suas mãos, se nós estamos nele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas então, se não há nenhuma condenação, eu posso fazer o que eu quero? Não, isso aí é uma distorção da palavra. A Bíblia não está dizendo que a falta de condenação me libera para me tornar condenável. Quando a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação, é porque a cédula que era contra mim,
aquilo que o inimigo, que o reino das trevas poderia colocar diante de Deus, me afrontando. A Bíblia diz que Deus, através do seu Filho na cruz, Ele rasgou essas cédulas, Ele quebrou o vínculo da nossa perdição, a nossa condenação foi rasgada, mas não simplesmente foi arquivada, Ele foi e pagou em nosso lugar, Ele morreu em nosso lugar, Ele entregou a sua vida, Ele pagou todos os centavos possíveis, Ele pagou tudo o que nós devíamos diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz também que Deus é justiça. E Deus não poderia ser injusto com Ele mesmo. A palavra do Senhor diz que aprove a Deus fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem, por sua opção, caiu em pecado, se distanciou. Eis que todos pecaram e afastados estávamos da glória de Deus, da presença de Deus. Já não havia mais nenhuma condição de voltarmos a Deus. Pela sua misericórdia, pela sua graça, Deus vem, se humaniza entre nós, se faz homem como nós, sofre as nossas dores, mas por conta da sua justiça, todo o pecado do ser humano precisava ser castigado, e Ele não poderia abolir isso. A salvação é de graça, mas ela teve um preço tremendo. O próprio Deus foi crucificado. O próprio Deus foi à cruz, para que eu e você fôssemos tidos como justificados na presença desse Deus, para que o reino das trevas não triunfasse sobre nossas vidas, mas para que nós pudéssemos triunfar sobre os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um relacionamento saudável com Deus, para que nós pudéssemos viver debaixo do reino de Deus, debaixo da vontade do Senhor, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que assim que alguém pegou para ele os seus súditos, os seus amigos, os seus apóstolos, alguém foi lá, pegou aquele jumentinho, tomou o emprestado, disse para as pessoas, para os donos, o mestre precisa dele, daqui a pouco devolve. E Jesus utilizou aquele animal só para entrar em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que quando ele entrou em Jerusalém, ele foi diretamente ao templo. Só que quando chegou no templo, já era tarde. Ele olhou tudo que estava ao redor e resolveu sair de Jerusalém para um povoado ali muito próximo, poucos quilômetros ali. E como era muito normal andar-se a pé, Jesus se retirou e foi para aquele povoado. No outro dia, quando Jesus volta a Jerusalém, ele encontra a maior controvérsia dentro do templo. Ele encontra os cambistas vendendo animais, trocando coisas, fazendo comércio na casa do Pai, e ele, movido pelo ímpeto de servir ao Pai, de ser honesto com o próprio Deus, de fazer grande o nome do Senhor aqui na terra, ele saiu empurrando as mesas, saiu quebrando as coisas, saiu destruindo aquelas coisas ali, porque ele sabia que a casa do Pai, segundo ele mesmo, será chamada casa de oração. Jesus entrou na história, Jesus entrou na vida do homem para dizer que nós precisamos ter livre acesso ao Pai e que Ele nos garantiu esse livre acesso através da oração, através da comunicação sincera. Deus não escuta o que eu falo, Deus escuta o que eu sinto. Isso mesmo, escuta o que eu sinto. O salmista diz que a palavra ainda não chegou na boca e ele já conhece o coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho eterno tem nome. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que agora nós podemos aguardar a volta do Senhor. Há muitas pessoas vivendo como se Cristo não voltasse mais.
A volta de Cristo é mais certa do que a certeza que você tem de que você está respirando. É mais certo que Cristo vai voltar do que a certeza que temos de estar respirando neste exato momento. A palavra do Senhor diz que, assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, as pessoas brincavam com a palavra de Deus, as pessoas se distraíam, as pessoas queriam curtir a vida, até que veio a chuva. Até que as pessoas começaram a ver que a chuva era uma chuva diferenciada. E começaram a querer que Noé abrisse a porta. E Noé já não tinha mais acesso a abrir a porta, que Deus fechou a porta pelo lado de fora. E a Bíblia diz que assim também será a volta do Filho do Homem. A Bíblia diz como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É uma realidade, Jesus está voltando. E alguns que não estarão vivos antes da volta dele, alguns estão partindo. Quantas pessoas no mundo morreram nesse período de pandemia? Muitas acreditavam, outras não acreditavam. Elas acreditando ou não, elas partiram. Mas nós estamos aqui, e acreditando ou não, Jesus vai voltar. Ele não entrou, ele não saiu do céu, chegou aqui na terra, não entrou em Jerusalém disposto a morrer para não voltar. A Bíblia diz que ele triunfou sobre os inimigos, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte. Ele matou o poder da morte. Ele matou o poder do pecado. Ele matou aquilo que estava nos matando diante dele, para que nós pudéssemos entrar na Jerusalém celestial, para que nós possamos aproveitar aquilo que já estava prefigurado no dia em que ele estava entrando em Jerusalém, quando as pessoas diziam: bendito o que vem em nome do Senhor. Só que na Jerusalém celestial vai ser ao contrário. Não serão as pessoas colocando roupas, ramos, folhas, flores. Não serão as pessoas cantando, mas será o próprio Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos, desde a eternidade. Desde que o homem caiu, desde que Deus propôs no seu coração resgatar esse homem, venham benditos do meu Pai. Não serão pessoas cantando ou colocando suas roupas sob os nossos pés, mas serão os anjos cantando, a igreja triunfante, a igreja em alegria chegando à casa do Pai. Será um dia de festa, no dia em que o Senhor arrebatar a sua igreja, no dia que Deus levar através do poder de Jesus Cristo para casa aqueles que são chamados os seus filhos. Quando era criança, eu acreditava que o mundo ia acabar no ano 2000. Todo mundo falava que 2000 chegará, 2000 não passará. E eu cresci acreditando que 2000 o mundo ia acabar. E é natural que quando criança eu fazia as contas, eu dizia: eu vou viver muito pouco, que 2000 vai acabar, nós já estamos em 2020. Já estamos em 2020. E o mundo não acabou. Talvez alguns estejam fazendo previsão. O homem está fazendo previsão de tornar ou descobrir outros planetas onde o homem possa habitar. O homem tem feito expedições a Marte. O homem tem feito expedições ao espaço sideral. O homem tem tentado descobrir coisas que são desconhecidas por ele. E até aí não tem nada de errado. Mas mesmo que o homem descubra um planeta onde ele possa viver, onde tenha as condições mínimas parecidas com a Terra, e esse homem possa se estabelecer, isso não quer dizer que Jesus não vai voltar. O homem pode estar morando de repente em Marte, e Jesus vai voltar.
e vai arrebatar os seus, estando na terra, estando em Marte, estando em qualquer lugar do universo. Porque ele não brincou de morrer, ele entrou na guerra para triunfar. Sabe por que ele fez tudo isso? Porque ele amou a mim, amou a você. Ele fez questão de centavos, ele fez questão de filhos pequenos, ele fez questão de pessoas que jamais nós valorizaríamos. Ele fez questão de cada vida para dizer a cada um de nós: você é importante para mim, não importa o quanto você está distante da minha presença, não importa o quanto você se distanciou de mim, eu estou disposto a pagar o preço que for para trazer você de volta, para levar você para Jerusalém celestial. Porque Ele quer que nós sejamos agora, assim como Ele, imortais, no lugar onde não mais haverá morte. No céu não vai haver pranto, no céu não vai haver tristeza, no céu não vai haver ranger de dentes, no céu não vai haver murmurações, contendas, obras da carne. No céu nós estaremos adorando o Rei dos Reis, aquele que está entronizado, aquele que saiu do seu trono e veio à cruz, aquele que deixou a sua glória e revestiu-nos de poder através do poder do seu sangue. Nós estaremos no céu para termos uma vida plena. Uma vida plena. Tem pessoas que estão super preocupadas com o futuro. O tempo todo estão preocupadas com o futuro. E o futuro, nunca ninguém viveu o amanhã. Você diz assim: amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Quando chegar meia-noite e 1 segundo, você já não diz que você está no amanhã. Você diz que você está no hoje. O melhor momento que Deus criou para nós é o hoje. Tanto que o hoje nós qualificamos como o tempo presente. É um presente de Deus. Tem pessoas que vivem pautadas, olhando o tempo todo como que no retrovisor, olhando para o passado. E isso só vai acarretar depressão. Olhar o tempo todo para o passado não vai te fazer triunfar em nada. Há pessoas que ainda não engoliram determinadas coisas e situações na vida, determinadas situações adversas, e parece que ficam remoendo aquilo, ruminando aquilo, trazendo aquilo de volta, como que querendo consertar o passado. Não tem como consertar o passado. Você pode consertar-se no presente, mas não tem como consertar você no passado. Você tem como transformar as dores, os sofrimentos em lições preciosas para viver melhor no dia de hoje. Mas não tem como viver, não tem como trazer o passado. O que passou, já passou. E você precisa conviver com isso. Por melhor que tenha sido, passou. Por pior que tenha sido, passou. E tem pessoas que estão focadas única e exclusivamente no futuro. As pessoas que olham o tempo todo para o passado, elas estão tendenciosas a entrarem em depressão. Porque o que elas olham no passado é a tentativa de consertar uma coisa que ficou mal acabada. É a tentativa de recuperar uma coisa que perderam. É a tentativa de trazer de volta alguma coisa que lhe escapou das mãos. E as pessoas que estão voltadas única e exclusivamente para o futuro, são pessoas que vão ficar o tempo todo preocupadas. São pessoas que vão viver em ansiedade. E a ansiedade, ela não traz paz. Ansiedade é o desejo de trazer o amanhã para hoje. Eu preciso disso para ontem não existe. Olha, eu preciso chegar amanhã de tal forma. Você não sabe nem se haverá amanhã para você aqui na terra. Você não sabe, como eu não sei, quanto tempo mais nós temos de vida. E é por isso que precisamos remir o tempo. Se nós queremos triunfar, se nós queremos andar naquilo que o próprio Deus em Cristo preparou para as nossas vidas,
Nós precisamos pautar no presente. Precisamos focar. Precisamos reconsiderar as coisas. Precisamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, a nossa gratidão, mas precisamos colocar diante do Senhor toda a nossa esperança. A esperança, segundo a palavra de Deus, ela não traz confusão, porquanto ela é derramada pelo Espírito Santo que nos é dado. Esperança, quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos na presença do Senhor toda a nossa dependência, aí nós já começamos a triunfar. Por vezes, como humanos, nós achamos que nós só triunfamos quando nós ouvimos os ecos, os gritos de glória das outras pessoas em nosso favor. Quando as pessoas nos aplaudem, quando as pessoas dizem assim, você venceu. Mas essa vida é muito mais que aquilo que é percebido pelas pessoas. A vida é muito mais que aquilo que nos é apresentado e que apresentamos nas arenas da nossa história, da nossa convivência. A vida é muito mais que isso. A vida, ela extrapola o limite da consciência, os limites daquilo que está oculto. A vida é muito mais do que existir. A entrada de Jesus em Jerusalém foi seguida de tristezas, certeza de morte. Quando ele entrou ali, ele sabia que ele entrou para sofrer. Ele entrou para fazer a última ceia. Entrou disposto a morrer. Para que a igreja, para que aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador, para que aqueles em qualquer lugar do universo, cujo coração crer, cuja boca falar que Jesus é o Senhor da sua vida, segundo as Escrituras, seja salvo pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Caminhando para o final. Assim como entrando em Jerusalém, o que esperava Jesus era a tristeza e a certeza de morte. Era a celebração da última ceia. Era o momento para ser traído. Era o momento para ser preso. Era o momento para ser crucificado. Era o momento em que na sua história todas as coisas aconteceriam de pior a pior, 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 pior. Mas não esqueça, Jesus é Deus. Aquilo que os homens achavam que estava fazendo, amontoando, pesar a vida do Senhor, que com o sofrimento estariam eximindo, excluindo a sua influência na terra. Ao contrário, os apóstolos se tornaram muito mais ousados depois da morte do Senhor Jesus. A igreja começou a se difundir. Os apóstolos eram açoitados, eram perseguidos. E por que alguém vai pagar o preço de uma perseguição se esta coisa que ele defende não for uma coisa real na sua vida? Se ela não fizer a diferença na sua vida? Jesus, ele nos abriu o caminho para uma vida cheia de alegrias, cheia de convicções, de que só a eternidade vivida na sua presença terá valido a pena ter passado na terra. Se você passou na terra durante 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, mas passar a eternidade longe de Deus, não terá valido a pena viver. Você passou. Mas ainda é tempo. É hoje. Hoje é o dia em que você precisa olhar para você e dizer, Jesus, hoje eu quero salvação para minha alma.
Jesus, hoje eu quero transformação na minha vida. Senhor, hoje eu quero triunfar sobre os meus pecados. Senhor, hoje eu quero triunfar sobre os meus medos, sobre minhas limitações. Senhor, hoje eu quero ser aceito nos céus como um filho de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Baixa a sua cabeça aí. Você que está me ouvindo, você que está meditando na palavra de Deus. Se você ainda não fez uma entrega pública de sua vida ao Senhor, se você ainda não disse para alguém, olha, Jesus é o Senhor da minha vida, nós queremos orar para que isso aconteça agora na sua vida. Nós queremos orar para que Deus mude a sua história. Hoje, eu quero que nesse momento você coloque a sua vida na presença do Senhor. Eu quero que você clame com o seu coração, Jesus, vem lavar o meu coração. Vem perdoar os meus pecados. Jesus, olha, eu deixo de fazer uma coisa e faço uma outra. Eu saio de um pecado, eu entro em outro pecado. Eu estou como que num poço de areia movediça. Não há esperança para mim se eu fizer sozinho. Mas, Senhor, eu quero triunfar. Eu também triunfarei. Senhor, aceite-me como teu filho, porque eu te declaro no meu coração como meu Senhor, como meu Pai. Isso é de todo o seu coração? Se você está dizendo isso de todo o seu coração, fala para alguém que está aí do seu lado, ou manda pelo chat, para que estejamos orando por você, ou coloque aí no QR Code de oração, para que a gente esteja orando por você. Se manifeste como um filho de Deus, seja alguém que triunfa, não alguém que está com medo. Você não precisa ter medo de dizer que você é de Jesus. Se as pessoas vão achar que você já aprontou todas e agora quer tirar uma de santo, não são as pessoas que podem garantir o seu futuro. Elas não podem garantir o seu presente, como elas não garantiram o seu passado. Mas Jesus pode. Ele triunfou. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito seja aquele que está instituindo o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus agora está sendo implantado na sua vida. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja, independente de sua denominação. Eu quero convidar você para retornar aos braços do Pai. É hora de você voltar. É hora de você triunfar. Você caiu. Você se afastou. Mas a misericórdia do Senhor é grande. E Ele ama você. Volte para o Pai hoje. Diga para Ele, eu estou retornando. Mas e você que está dentro de uma igreja, dentro de uma membresia, independente de denominação? Não é o fato de estar ligado à membresia que gera em você santidade. Como vai a sua vida de relacionamento com Deus? Sua vida de santidade na presença do Senhor? É hora de você dizer, Senhor, eu também quero triunfar, eu preciso ser um cristão melhor. Eu preciso ser um cristão diferente. Eu preciso ser um cristão com cheiro de Cristo. Eu preciso ser um cristão que a alegria do Espírito contagie outras pessoas. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de fraqueza, de dor. Talvez você esteja passando por um momento de decepções. Eu quero orar por você. Eu quero falar com alguém que sabe o que é triunfar. Alguém que sabe o que é sobrepujar, subir, massacrar o inimigo. Alguém que tem toda a autoridade. E esse alguém é Jesus. E eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, na autoridade desse Jesus, o nosso Rei, o Rei por toda a eternidade. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos a vida daqueles que Te declaram nesta noite como Senhor e Salvador. A vida daqueles que estão retornando para Ti. A vida daqueles que estão querendo santificação. Ó Deus, nós queremos triunfar na Tua presença para a glória do Teu nome. Recebe a oração que é feita por cada um, Senhor. Visita cada coração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.
Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso. É tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.